Fala galera, boa noite. Estamos iniciando hoje mais um JC Cast. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Ferreira e vamos abordar um tema muito importante que tem mexido muito hoje no mercado, que é acidente. E para isso eu trago aqui duas pessoas, ou melhor, dois especialistas no assunto, Anor e Maurício. Anor, Maurício, por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes, né? Para a gente poder começar a trabalhar em cima do assunto. Legal. Primeiro, boa noite. Obrigado, Leandro, pelo convite. Obrigado pela JC. Um abraço pro meu amigo Charles. Muito legal estar aqui e falar de um tema muito importante que é acidente no transporte rodoviário de carga. O Anor, profissional pouco conhecido no mercado, 25 anos de mercado de tecnologia, 30 anos de mercado de transporte. Passei desde a parte de tecnologia, gestão, enfim, de pessoas, gestão comercial, equipe comercial. E um cara apaixonado pelo ramo, né? Legal. Dei uma pivotada na minha parte profissional agora nos últimos meses, né? Saindo um pouco da gestão comercial propriamente dita, embora eu seja um comercial, já pivotei e voltei para o comercial, mas não de tecnologia tão direta, né? Mas a parte de prestação de serviço, eu acho que vai ser um bate-papo bem legal aqui, nós vamos trocar uma ideia bem interessante com relação à prevenção de acidentes. Bacana. Maurício? Leandro, obrigado pelo convite também. O Maurício, ele tem uma jornada no transporte sempre muito voltada a tecnologias embarcadas, né? Eu trabalhei 18 anos com rastreamento e telemetria, e a gente no Brasil, acho que ninguém no mundo é melhor do que nós para usarmos a tecnologia, por exemplo, para evitar o roubo, né? Uhum. Mas há cerca de 4, 5 anos atrás eu percebi que a gente podia começar a fazer um trabalho mais voltado para a redução de acidentes. Me torno um entusiasta desse tema, né? Não só de redução de acidentes, acho que a gente inevitavelmente vai falar um pouco aqui sobre a peça principal desse processo, que é a gestão do motorista, do caminhoneiro, né? Mas a minha história sempre foi muito mais técnica até do que a do Júnior, né? Mais operacional, e também sou um apaixonado pelo segmento. Eu falo que logística, ela te escolhe, né? A gente, quando é criança, ninguém fala, você vai trabalhar com logística, vai ser médico, vai ser advogado. Então ela que te escolhe, depois que você se apaixona é difícil sair. Não, bacana. O Anor agora é Júnior, não é mais Anor, não? É Júnior? Cara, Como você quer que a gente chame agora? Não, Vamos deixar no mercado. Anor ou Júnior? Não, Juninho, assim tá bom? São fases da minha vida, né? O Maurício foi meu colega durante 14 anos, né? E na empresa que eu trabalhava, nós trabalhávamos junto, eu era conhecido como Júnior, não era conhecido como Anor. Então, às vezes, as pessoas dizem, eu conheço o Júnior. Não, o Júnior eu não conheço. Não, mas é o Anor, não. O Anor eu conheço. Então, a minha mãe só me chamava de Anor quando ela estava brava comigo, por exemplo, né? Antes, era Júnior normalmente. Mas a minha infância foi tratado como Júnior, porque o nome do meu pai, né? Uhum. Enfim. Em São Paulo, que o pessoal não gostou do Júnior. E Anor. Tanto é que eu uso no meu nome Anor Júnior, não boto nem o sobrenome, né? Mas é interessante isso, tem uma... Se falar de Júnior no mercado de São Paulo, ninguém vai conhecer. Falar de Anor é capaz de uns 10% conhecer. É verdade, não 10 não. Não seja modesto demais, né? Anor, antes de a gente começar aqui a falar um pouquinho do iniciar realmente o assunto, conta pra gente como é que surgiu a Axor Consultoria. Qual foi... te levou a construir? Legal. Vamos lá. Eu fiquei 25 anos focado em tecnologia embarcada, né? A minha carreira praticamente foi toda ela em cima fazendo gestão comercial e fazendo comercial de tecnologia embarcada. Quando eu resolvi, vamos dizer assim, mudar o foco da minha carreira, eu fui para o mercado para entender o que eu poderia ajudar o mercado e levar o mercado nas situações que nós estamos vivendo hoje no transporte. E foi unânime, né? Cara, foca no safety, né? Quando a gente fala safety, a gente fala gestão de acidente, prevenção de acidente, nós estamos falando hoje de 70% prejuízo nas seguradoras. Então, todo aquele mercado voltado para o security, esse modal representa 30% de indenizações. 70% está no acidente, com um detalhe.
Quando a gente fala 70%, eu costumo dizer que é acidente na primeira hora, né? Depois da primeira hora, nós temos o custo de regulação, que não está nesse valor. Nós temos os efeitos colaterais, que são a parte de vidas, né? Nós temos aí dano ambiental, que não está nesse 70%. Então, hoje, certamente, o valor das indenizações no acidente são muito maiores. E aí, o mercado que me demandou isso. Aí eu criei a Axor, né? Criei a Axor numa visão de levar para o mercado uma consultoria na parte de tecnologia, né? Com foco bastante focado no acidente. E as coisas andaram muito rápidas, né? Eu fui entender como é que estava o mercado e eu entendi que sozinho eu não iria conseguir fazer isso, né? Eu sou um cara de tecnologia. Eu não sou um cara de processo, eu não sou um cara de auditoria, eu não sou um cara... Até treinamento é um ponto que eu gosto de dar bastante. Eu gosto de dar palestra, eu gosto de dar treinamento ao motorista, eu falo a língua deles, né? Então isso me facilita muito. Mas eu não poderia fazer isso sozinho. Eu não tinha ferramenta e não tinha capacidade técnica para fazer isso sozinho. Fui para o mercado e trouxe alguns parceiros para fazer isso. Um deles foi a Carga Online, né? Quando o Maurício eu já conhecia a Carga Online de 3, 4 anos atrás, quando o Maurício era embrionário esse projeto dele. E eu entendia que a visão dele estava muito certa. Porque não adianta você tratar de processo, tratar de regras, se você não seduzir o motorista. Você tem que seduzir o motorista, tem que trazer o motorista para dentro do projeto. E a ferramenta dele é essa, faz exatamente isso, né? Com isso, bom, se nós temos a ferramenta, nós temos o know-how de tecnologia, a gente precisa criar algo diferencial, que se chama o selo vida. O selo vida é o quê? Tu está certificando que aquele transportador está fazendo a gestão da prevenção de acidente na operação dele. Então não é somente usar a Carga Online, não é somente usar a palestra do Anor, não. Existe um ambiente aí, um ecossistema aí que ele tem que ser criado com a parte de estudos, com a parte de consultoria mesmo, a parte de prevenção, né? Auditorias, praticamente que são mensais, né? Então isso abrange todo o safety. É um projeto. É o projeto, né? É o projeto vida. Então assim, é uma coisa que vai muito além. E o nosso mercado não está acostumado com perfil securitário de dirigibilidade de motorista. Nós estamos acostumados com perfil securitário para roubo. Se o cara tem ou não veximologia, se o cara já teve ou não passagem. Agora, quantas multas esse cara teve de excesso de velocidade, quantos acidentes ele já foi envolvido, o nosso mercado não tem isso. E é isso que nós estamos levando no mercado. Entendeu? Esse que é o foco tanto da Axor como o Projeto Vida e hoje o agregado na Carga Online. Entendi. Maurício, obrigado. Anor. Maurício, fala um pouquinho da Carga Online para a gente conhecer, entender, né, quem é, e depois a gente vai apimentar esse bate-papo aqui. Bora. A Carga Online, ela nasce de uma frustração, talvez, né? Acho que essa é uma palavra forte, mas como eu trabalhava com muito dado, né? E eu era aquele cara da entrega, né? Eu era aquele cara que, quando você vende telemetria, quando você vende safety, o que você está buscando? Redução de acidentes, né? A gente vai falar muito sobre isso hoje, mas não só, você também está buscando redução de custo, tá? E aí eu comecei a entender, eu me torno, né, um admirador desse processo. Cara, como é que eu faço então para efetivamente um transportador reduzir custo, reduzir acidente? Como é que eu materializo esse sonho do dado gerar esses resultados para o transportador? E aí você começa a entender que, na verdade, não é sobre placas nem dados, é sobre gestão de pessoas, porque tudo envolve o motorista. E aí a Carga Online é uma plataforma, então, que ela é uma conectora de informações para dar luz no dia a dia a todos os processos que o motorista se relaciona lá na ponta. Porque conforme as transportadoras foram crescendo, elas foram se departamentalizando, e aí cada um quer um pedaço do motorista, né? A frota tem uma expectativa, a operação tem outra, o RH tem outra, mas e na visão dele? Na visão dele é tudo quebrado, né? Porque quando a gente pega, nos últimos 20 anos, o motorista 20 anos atrás, ele dirigiu um caminhão, né? Hoje, esses dias eu vi uma expressão legal, ele virou um gestor de unidade móvel, né? Boa! Ele tem muita coisa. É uma bela definição. Né? E é verdade. E a gente não preparou ele para isso. Foi tudo goela abaixo,
né? Se a gente parar para pensar friamente, até porque no mundo do roubo, né, o cadastro e consulta, ele tem uma finalidade que não é valorizar o motorista, é evitar com que o mau elemento esteja inserido na operação. E aí o Anor... Se ele acostumar... Não vai acostumar, esquece. Não, vai fazer, hoje você vai sair daqui falando Anor. E aí você começa a entender que esse resultado tá, né, justamente esse trazer o motorista para o jogo, né? E a primeira coisa que a gente faz, então, é entender que precisava de um ambiente que pudesse engajar o motorista a se relacionar com todos esses processos, com toda essa tecnologia, com todo esse novo normal, né? E a gente vem modulando, eu vou explicar isso um pouquinho aqui no decorrer, vai desde treinar o motorista, até jogar os KPIs de um jeito lúdico na mão dele, até ele entender realmente quais são as expectativas e o que ele ganha quando se atende essas expectativas, como é que você desburocratiza um pouco da relação com ele, com funções operacionais. Então a plataforma Carga Online, ela é esse ambiente que faz com que o transportador e o embarcador, porque o embarcador também começa a entender que ele faz parte do jogo, né? Cria um ambiente mais sinérgico, mais amigável no dia a dia com o motorista. Sim, você... Hoje, até colaborando isso que o Maurício está falando, tive uma reunião hoje com um cliente e o cara assim, nós mostramos o módulo de treinamento, cara, possível, meus motoristas não vão fazer isso aí. O motorista, ele não engaja nesse sistema. É difícil eu dar um treinamento, é difícil eles aceitarem. Aí eu disse pra ele, tua abordagem até agora, sinto te dizer, mas a tua abordagem sempre foi errada, né? A gente não tem engajamento por cultura e por vontade. A gente tem engajamento por dinheiro. Um motorista, ele é um profissional como todos nós. Existe a paixão pelo que a gente faz? Óbvio que existe, né? Mas nós somos movidos pelo dia 10, velho. Não tem, é o dia 10 que conta, né? E quando você consegue trazer ele para esse ambiente, conscientizando ele, trazendo ele engajar no sistema e monetizar ele, isso, né? Essa palavra monetização que está na moda, eu estou monetizando o motorista. Eu estou dizendo para ele, cara, se tu cumprir essa regra, se tu engajar nesse sistema, se você fizer o treinamentozinho, se você fizer o checklist correto, se você dirigir dentro dos parâmetros determinados para a operação, você vai ganhar com isso. E pronto, acabou. Esse é o segredo do negócio. Maurício, eu estou nesse mercado há mais de 21 anos, sempre trabalhando, sempre gerenciando operações, né? Na verdade, eu sempre fui operacional. E você fez uma abordagem, vocês fizeram uma abordagem muito interessante. Quando dá um problema na viagem, qual a primeira coisa? Tira o motorista. Bloqueia o motorista. Não, a culpa sempre é do motorista. É do motorista. Por que não trazê-lo para uma reeducação? Vamos conversar, entender, não penalizar. E nem sempre, eu vou dizer, quase sempre a culpa é dele, né? Às vezes, quando ele chega atrasado, a culpa é do motorista. Não, a culpa é do cara, que ele ter largado lá 4 horas da manhã e largaram ele às 6. Aí tu quer que o cara acelere. Aí tu quer que o cara acelere, tu quer que o cara compre os 80 km por hora. Quer dizer, então, a mudança o safety é uma mudança de cultura operacional. Safety não se faz somente com o motorista. Safety se faz desde do faturamento da carga até a entrega. Então não adianta nada você dar uma janela para o motorista na qual ele não vai conseguir cumprir com aquela velocidade. Hoje nós temos controle de jornada, nós temos telemetria, nós temos gestão de velocidade, nós temos direção econômica. Então tu vai dar uma regra pro cara e vai dizer para ele assim, agora hoje tu vai quebrar toda essa regra e tu vai me entregar, cara. Então é uma mudança de cultura operacional. É difícil isso, cara? Isso é dificílimo. Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que chegar num ponto de equilíbrio aí, né? E mudança de cultura da portaria até o motorista. Então o dono da empresa tem que mudar a cultura. Não. Se o dono da empresa não comprar a ideia... Hoje eu tive uma reunião de implantação muito legal. Tava o dono da empresa na reunião de implantação. Cara, é legal demais. Porque, assim, quando tu vê que o cara que é o cara da caneta, que é o cara que paga a conta, ele já mudou a cabeça dele e ele tá empurrando a equipe dele, cara, a chance de um projeto desse dar certo é 100%. Não tem como dar errado. Não tem, porque é o dono que tá demandando,
entendeu? E a primeira cabeça é top-down o negócio. Tem que ser top-down. O dono tem que mudar. Não adianta lá o operacional dizer, vou implantar um projeto, o dono, mas tu vê, né? É mais um gasto, mas... Não vai rolar. Agora, quando o dono compra a ideia, velho, aí... No próprio security também é assim. Se o dono comprar a ideia, a coisa vai andar. Até porque muitas vezes entra na meta daquela equipe, né? Ó, a meta é essa, eu quero zero de acidente, né? Mesmo assim com pontualidade. Sim. Ou tem cliente, se o motorista reclamar, ele liga na gerenciadora já, mas tá reclamando. Ele não entendeu, mas ele vai lá e liga na gerenciadora, porque a preocupação dele é com o motorista. Ele tem um cuidado com o motorista. Sim. Né? E assim, no entendimento de vocês, né, que estão tracionando isso, vocês já sentiram alguma percepção dos motoristas em relação à segurança na estrada com a carga online, com a ferramenta? Sim, tem um período de maturação, né? A gente tem que entender que são anos e anos em que a gente não se preocupava com a percepção do motorista com relação a isso. Então, quando a gente cria esse ambiente de entregar para o motorista a informação na velocidade certa, vamos falar de um primeiro módulo nosso, que é o módulo de treinamento. A gente tem todo um cuidado, a plataforma ela parece um Netflix, assim, ela segue um padrão de streaming, né? E todo o vídeo que a gente coloca lá dentro, a gente gosta de trabalhar com vídeo curto, é muito lúdico. Então, num primeiro momento, porque falar de segurança viária, o motorista ele acha que sabe de tudo, né? Ele sempre acha que sabe de tudo. Mas quando você traz essas dicas, né, numa linguagem que ele está acostumado, porque ele está no WhatsApp, ele já está no TikTok, isso acolhe ele, tá? Então, daí quando você traz, né, essa pegada do sistema de remuneração variável em cima de N critérios, a gente vai detalhar isso melhor, mas a própria capacitação já é um fator de pontuação, ele começa a entender que ele vai ter um ganho com aquilo, sim, precisa educar pelo bolso num primeiro momento, mas é quando ele entra naquilo e vê que aquilo foi feito com muito carinho, né, que é muito simples, que muitas vezes ele não vai precisar estar em sala de aula, ele é um profissional que fica muito tempo fora de casa. Então, quando ele volta, se ele pode, né, fazer isso no digital e com o estímulo certo, que é isso que a gente está falando aqui, ele começa a pegar gosto, tá? E aí, em números, né, isso é um dos entregáveis nosso, mas a gente tem uma operação que já reduziu em 70% a quantidade, o índice de acidentes. E não tem como o motorista, em algum momento, não cair a chave dele e falar, porra, peraí, isso aqui é pra mim. Né? Entendi. Porque ele tá naquela corrida dos ratos, né? Vamos fazer esse paralelo. E quando ele começa a entender que esses números existem, então a gente tem cliente, vou citar um caso aqui que é interessante, né? Indo bem de encontro à tua pergunta da percepção do motorista. A gente estava uma vez atendendo um transportador, mais de 2.000 placas, né? E daí eles tinham um programa lá de zero acidente, muito legal, muito bem estruturado. Daí o dono falou, vamos comigo no pátio. Vem cá, fulano, quanto tempo você está na empresa? 5 anos. Você conhece o programa? Não. Mas já existia 5 anos o programa? Já existia 5 anos. Não, o programa existia há 10 anos. Há 10 anos. O motorista estava na empresa há 5. Olha. Tá? Desculpa, não expliquei isso. E ele falou, é por isso que a gente precisa de você aqui. E aí, já está indo para o 3º ciclo, né, esse programa anual, e na última edição, os 50 primeiros motoristas, porque nesse caso é um ranking, ficaram empatados com a pontuação máxima. Você vê como o negócio... Não, aí você tem que acessar vira critérios uma de desempate. competição louca. Mas eu tenho uma dúvida aqui. 2, na verdade. Eu queria saber primeiro, esse projeto de vocês, esse trabalho, ele dá mais resultado, vocês com experiência, para o frota, para o agregado ou para o autônomo? Não? É tudo motorista, velho. Qual é a diferença de um CLT para um cara que é autônomo, para um cara que é agregado? É motorista, velho. O caminhão é o mesmo. É um ser humano que está lá. Uhum. Não muda nada. Entendeu? Quando ele entra no sistema, quando ele entende a sensação dele de pertencimento da operação, é outro. Eu vou dizer para ti que talvez o autônomo e o agregado melhore mais ainda, porque aí sim ele vai ter lá o aplicativo do transportador. É o transportador que está conversando comigo.
Entendeu? Então a sensação de pertencimento dele talvez seja maior do que o CLT. Sim. Entendeu? Então não tem diferença. Tá. Não existe a diferença. Toda a interação é no aplicativo. Sim. As atividades também é no aplicativo. 100%. Hoje assim, não tem. Hoje todo mundo mexe no 100%. app. Hoje todo mundo tem 100%. telefone. Tecnicamente falando, é um aplicativo Android OS. A web nossa, ela segue uma responsividade. Então você pode também acessar pelo navegador ali do celular. Até porque às vezes as operações usam o celular do próprio motorista e o motorista ele não tem problema de conectividade, tá? Isso é um erro conceitual que eu aprendi na prática. Ah, mas ele não vai querer usar a internet dele. O motorista sabe ele tem posto com internet melhor do que banheiro bom, tá? E você tá trabalhando quando ele tá parado. Você não é aquela... Não existe uma interação com ele andando, tá? Não é aquela... Não dá pra tu dar safety e dizer pro cara... Responde rapidinho aí, cara. Não. Não é aquele negócio de desviou, a rota bloqueia, não é isso. Outro conselho. Né? É outro Não, conselho, sim, outro é diferente. Então ele vai fazer ali no tempo dele, claro que tem, né, uma expectativa de tempo de execução das atividades, mas por isso que a gente colocou essa web responsiva, justamente para que ele não tenha problema de conectividade, mas às vezes ele tem problema de memória para baixar o aplicativo. Então uma via é fazer pela web, mas as transportadoras acabam também colocando às vezes um tablet em alguma sala de... E isso não é uma barreira, é exatamente o que o Anor Júnior comentou agora há pouco. Não vai rolar. A gente aprendeu a implantar isso do jeito certo, tem toda uma metodologia que a gente faz, gerar uma expectativa, e não é um botão que você aperta do dia para noite, Não. mas em coisa de 30 Cultural, né? É cultural. De 30 a 90 dias, a gente garante 97% de adesão à plataforma. Tá, mas assim, vocês vão trazendo durante esse período de implantação, vão mostrando os resultados, os números. Ó, tua operação, com certeza você faz um mapeamento da operação. Ó, peguei nesse cenário, olha como a gente está evoluindo. Sim, assim, a implantação, o cronograma de implantação, ele traz todos os departamentos da empresa. Primeiro é isso. Então vem RH, vem frota, vem Master Drive, vem operação, logística, todo mundo. É um multidisciplinar ali que faz parte da implantação, porque todos têm que estar no mesmo ecossistema, na mesma sintonia, na mesma página. Senão não adianta, né? Quando o Maurício fala em implantação, existe um processo de você entregar isso para o motorista. Não adianta a Carga Online mandar para o motorista um WhatsApp dizendo assim para ele: baixe esse aplicativo que a partir de agora você está no programa Zero Acidente do Transportador Y. Cara, esquece, velho. Não vai rolar, né? Então, é feito todo um trabalho, uma evolução de trabalho. Começa com a empresa fazendo já a divulgação que vai haver esse processo, enfim, vai ter essa campanha, e aí depois vem para dentro da Carga Online, e a Carga Online, no seu sistema de implantação, os profissionais começam a fazer essa interação com o motorista, né? Tirando dúvida com relação ao aplicativo, como baixar, enfim, aí vai começar. É bem legal essa parte, porque não adianta você deixar na mão e dizer assim, vai lá e baixa. Não vai rolar, tá? Então, existe todo mundo trabalhando junto aí. Entendi. Você ia falar? Não, é isso aí. Exatamente esse processo de implantação faz parte da tecnologia junto à prestação de serviço, né? E todo esse ambiente ele é customizável, porque o conteúdo é diferente, os dados que você tem disponível para avaliar é diferente. Então, até isso a gente também... Normalmente o transportador sabe, né, qual é o potencial de redução, quais são os dados que estão disponíveis, mas a gente faz uma pequena consultoria ali também, norteando o melhor caminho a ser seguido. Muito bom, muito bom. E o que leva o motorista a ter o reconhecimento? O que motiva ele a ter o reconhecimento? O blim blim, velho. Monetização. O blim blim, velho. Não tem, não, assim, ó. E o detalhe da gamificação, tá? Eu quero fazer uma parte com relação à gamificação. Gamificação não é só telemetria, tá? E quando a gente fala em telemetria, o produto, ele assimila a telemetria de qualquer tecnologia que já esteja embarcada no veículo. Beleza? Então já não existe o investimento em hardware. O hardware já está... A frota já está equipada, né? Você pega do próprio já rastreador. O próprio rastreador alimenta a parte de telemetria. Só que a telemetria é um pilar da gamificação.
Você pode colocar na sua operação vários pilares. Comportamental, né? Se o cara está cumprindo com os horários, tanto de largada quanto de chegada no cliente para descarregar, se ele está cumprindo as janelas de entrega e de carregamento, se ele está fazendo os checklists dos caminhões, se ele está mantendo em dia a documentação dele, se ele está mantendo em dia a manutenção do caminhão. Então, tudo isso conta para a gamificação. A forma como ele trata o cliente, a forma como o cliente enxerga ele, tudo isso é gamificado. E a carga online, ela não é um produto somente para motorista, isso que é muito legal. Você consegue gamificar do facilities ao porteiro, velho. Então, a tia lá dos serviços gerais, do facilities, ela pode ter um aplicativo e está sendo gamificada. Se ela está fazendo checklist da parte de limpeza dela, se ela está reportando o que está acontecendo, isso tudo você pode gamificar. Você pode gamificar o porteiro, você pode gamificar o cara da largada, o piloto da empilhadeira, você pode gamificar tudo dentro da operação. É muito legal por causa disso. Então, a gente fala em motorista porque a ferramenta nasceu por motorista. Sim. Só que ela chegou numa maturidade tão grande que hoje todo o ambiente, 100% do corporativo hoje você gamifica. Nós estamos em bid com 49 mil usuários. É uma empresa inteira, velho. Mais que uma, dependendo. Não, essa é uma empresa inteira, mas tu tá entendendo? Então, como é que a ferramenta ela pode ser utilizada? Uhum. Então, é isso aí. Você isso é consegue pegar todo o ecossistema de uma empresa, trabalhar em cima dele, melhorar a performance, certeza. Resultado. O que eu estou entendendo da ferramenta é assim, você diz para todos os colaboradores, vocês são importantes para o meu negócio. Vem comigo. Dá a mão aqui. Pegou o código. Né? É isso aí. Pegou o código. É isso aí. Vocês são importantes. Então, anda comigo de mão dada, você vai passar de ano. É isso aí. Pelo que eu entendi, é isso. Né? Não, é nessa linha. E quais são, o que vocês já conseguiram perceber na prática mesmo, o que as transportadoras conseguiram adotar e absorver com a adoção do selo? Eu tenho 3 dados aqui que hoje é o que a gente já entregou de resultado, que eu gosto de falar muito, porque quando a gente fala de safety, gestão do motorista, eu acho que a causa mais nobre, que é inclusive o que o selo se propõe, é salvar vidas, né? E a vida vem através da redução de acidente. Então, comentei esse número agora há pouco, mas a gente já chegou a ter 70% de redução de acidente, né? Esse é o número que a gente carrega, que dá para perseguir. Vamos falar de outros números. Turnover, né? Tá faltando muito motorista. Então, isso hoje, até a carga online até não nasceu para fazer isso, mas talvez hoje isso seja 50% do motivo que as empresas nos procuram, para reduzir turnover de motorista. Porque quando você cria esse ambiente, o motorista, você dá luz ao motorista e você reconhece ele, e essa conta ela se paga muito fácil. Mas turnover, a gente tem transportadoras que já chegaram a 50% de redução pós-implantação da plataforma do programa. É o que tu falou até agora. Sensação de pertencimento, premiação, reconhecimento, meritocracia. Agora vamos falar de onde vem esse investimento. Vamos falar de onde vem esse investimento, porque quando você reduz acidentes, você reduz custo, obviamente. Né? Até acabamos de falar aqui que na ótica da seguradora talvez isso seja o mais importante, porque 70% do custo. Mas o terceiro, a terceira conta que a gente faz é 4% no mínimo de redução de diesel, porque o motorista vai dirigir de forma mais econômica. E aí você está falando no ano, às vezes, de alguns milhões de reais. Mas no teu... Vou dar uma dica aqui. Quem trabalha com transporte, trabalha com caminhão, 4% de redução de diesel num caminhão aí que anda em torno de 12, 13 mil quilômetros por mês, isso representa quase R$2.000. Por caminhão. Por mês. Cara que tem uma frota... Entendeu? Então, é muita diferença. Cara, num item, quando a gente fala em redução de combustível, de consumo, a gente está falando em redução de manutenção de freio, de pneu, de qualquer tipo de equipamento no caminhão. Quando você começa a fazer essa gestão, são efeitos colaterais, assim.
Primeira coisa que o cara vê é assim, e o diesel é muito interessante, que é D mais 30. Tá? A sensação não, a certeza do que ele reduziu de consumo é D mais 30. Porque ele implantou, aí depois ele já vai começar a colher isso. Manutenção, bota aí D mais 120 dias, 90 dias. Que aí você vai começar a notar que já começou a diminuir manutenção de caminhão. Eu estava conversando com um transportador no último evento que nós tivemos agora, e o cara disse para mim, cara, assim, depois que eu botei o processo de prevenção de acidente, um cara um profissional que fazia parte de manutenção de freio para ele, o cara bateu na porta dele 2 meses depois, e disse, ô cara, tu tá me traindo, tá entregando serviço para outro, qual é que é tudo? Não, tá tudo indo para ti, não, mas só um pouquinho, cara. Eu faturava 50 mil contigo por mês, e o último mês eu faturei 18. O que tá acontecendo? Né? Que o preventivo está funcionando. Exatamente. E um ponto muito importante é quando você cuida do preventivo, você também evita acidente. Quantos eventos nós já pegamos aí? Acabou o freio, porque deu problema na embreagem, né, e etc. Então, quando você começa a fazer o preventivo ali de forma regular, você também está evitando acidente. E o que você acabou de falar, você reduz custo, que é muito mais fácil prevenir do que corrigir, né? Sim. E aí, você fez uma provocação muito legal, qual é a mágica, né? E pensando, talvez sendo um pouco mais detalhista aqui, porque isso eu vejo que é um ponto que gera dúvida. Vamos falar de direção econômica, porque tem a direção segura, elas são complementares. Mas se você treinar um motorista, a gente não pode subestimar que às vezes ele confunde, por exemplo, usar um freio motor com RPM alto, ele acha que está consumindo, descendo a serra e não está. São coisas que parecem óbvias, mas às vezes o motorista confunde, né? O que é inércia, né? Que é embalo, que é você tirar o pé do acelerador quando avistar uma lombada, antes de chegar lá perto e frear. Então tudo isso são dicas que você treina no modo de capacitação, de uma forma muito lúdica. E aí você tem que trabalhar com o dado que você tem na mão, mas quando você consegue mostrar para o motorista, não precisa ser tempo real, D mais um que seja, ou no final de uma viagem, qual foi o percentual de inércia, o percentual de uso de faixa verde extra-econômica, quantos picos de velocidade ele deu, qual foi o percentual tudo você traz no aplicativo. Via integração com a telemetria que está lá. Nós não somos uma empresa de telemetria de hardware. Não somos. Nós fizemos a interpretação e transformamos aquilo num KPI para o cara fazer. É uma consolidadora de dados. Exatamente. Então, esse ambiente que a plataforma te proporciona vai muito do que você está buscando. Eu quero reduzir turnover, eu quero reduzir acidente, eu quero reduzir diesel, eu quero tudo, que é normalmente, né? É uma construção, isso não vai acontecer do dia para a noite. Mas só explicando por que essa conta se paga muito fácil, né? De onde vem essa redução. E o legal, por ser uma plataforma, você pode fechar um projeto aqui e atender o cara que está lá no outro estado. Cara, o onboard, né? Qual é o grande problema das empresas hoje? Você tem a sua base em São Paulo. Aí você contrata um motorista no Pará, velho. Aí esse cara precisa ter certificação, precisa ter treinamento, precisa fazer um onboard. Esse cara vai ter que cumprir alguns treinamentos operacionais na empresa. Pô, você vai ter que trazer esse cara do Pará para treinar em São Paulo? Não, o onboard dele você faz no mesmo dia. Entendeu? Você treina ele você pode ali aplicar uma prova para ele, para ver se ele entendeu o treinamento. Obviamente, depois, quando ele estiver na base, aí sim, aí você faz o treinamento robusto para ele. Mas você já consegue colocar ele na operação a 3 mil quilômetros daqui. E se eu quiser fazer uma amarração? Por exemplo, eu contratei o motorista, ou então os motos têm uma periodicidade de treinamento. Sim. Beleza? Então vamos lá. Maurício e Arnaud. Vocês fizeram o treinamento hoje. Você já é antigo e você é novo. Sim. Você fez o treinamento hoje, daqui a 3 meses tem que passar por uma reciclagem. O Arnaud acabei de contratar. Eu só deixo dentro do nosso mundo gerar SM quando o sistema entender. O Arnaud e o Maurício passaram pelo treinamento. Aí você deve mandar lá via integração uma informação apto, bonitinho. Dá para fazer? Dá para fazer. E dá para fazer para tu monitorar a renovação disso também. Entendeu? Gerar alerta, e-mail. Esse tipo de projeto, a gente tem alguns rodando e ele faz muito sentido para embarcadores, tá? O transportador, a gente tem alguns clientes que fazem, mas o transportador, ele não quer travar a operação dele mesmo, né? Concordo. Agora, o embarcador, ele faz isso e é legal porque
Funciona de duas formas, tá? A gente está falando muito aqui de engajamento, gamificação, que é o que eu mais gosto, né, para trazer o motorista para o jogo. A outra via obrigatoriedade, é uma escola mais clássica do transporte, mas ela funciona tão bem quanto, e a cultura, né? Depois de um tempo ali, por mais que seja por obrigatoriedade, por mais que o namoro já comece meio truncado, ele também entende a importância daquilo, e essa trava na SM é sensacional, ela funciona muito bem, muito bem. Você consegue botar assim, dentro da plataforma tem gestão de documentos do motorista, né? Toxicológico, certificações, GNR, enfim, uma série de coisas ali que você consegue travar numa implantação, desculpa. Ah, e você consegue fazer a gestão disso, né? Você consegue ter uma identificação disso. Por exemplo, dentro do checklist lá do caminhão, você consegue ver se o caminhão está com todos os equipamentos em dia, né? E ele se torna um item de gamificação. Pô, o cara fez o checklist, tá aqui. Olha, evidenciou aqui um problema, tem uma lanterna quebrada. Ele vai lá e evidencia, tira foto. Tudo isso gamifica. O motorista passa a fazer a gestão daquele ativo, né? Na verdade, vocês pegam tudo, né? Tudo É aquilo isso que aí. está tendencioso a um acidente, é a manutenção, é o checklist, é a capacitação. Vocês entraram praticamente em todo o processo, né? Exatamente. Da logística, né? E a capacitação, ela é meio óbvio, né? Mas a importância de levar para o digital, você comentou de reciclagem. A entrada e a saída de qualquer estrutura que envolva avaliação ou cobrança do motorista passa por treinar para ser justo. A gente pega o PGR, o motorista, ele não sabe por que ele está bloqueado às vezes. Então, entregar um detalhamento, né, disso para o motorista é nobre, né, para ele saber exatamente, né, como é que funciona. E daí você bota o indicador e a reciclagem disso é treinamento. Até porque está faltando motorista, não dá mais para ficar expulsando o motorista da operação. E aí, como funciona esses gatilhos de reciclagem? Temporal, a cada 3 meses, a cada 6 meses eu quero que refaça. Depende da operação e do cliente, né? Depende. Ou esses próprios indicadores são gatilhos de reciclagem. Está excedendo muita velocidade, pum, já joga ele lá de novo e já bloqueia. Então você cria um ciclo, né? Qualidade é um processo cíclico, né? Sim, acho que um grande dilema que para mim é porque a gente às vezes se depara com motoristas, os antigões, que tem uma baita dificuldade ali de mexer no teclado, no rastreador, tanto que quando eu conversei com a Nô, quando ele estava na antiga empresa, eu falei, cara, esse teclado aqui é sensacional, não sei se você lembra, Sim. Ele é muito facilitador. E tem a galera um pouco mais nova, né, que já tem um pouco mais de facilidade. Leandro, mas hoje todo mundo mexe com app, com aplicativo, sei lá, depende, tem gente que não mexe. Eu tenho exemplos na família que não mexe com app. E vocês encontram muita dificuldade quando vocês vão lidar com esse tipo de público, os caras mais antigos, turrão? Cara, é muito amigável o formato do aplicativo. Primeiro que são uns botão bem legal o tamanho. Igual aquele celular para velho? Exato, é bem legal o tamanho. E são 8 passos ali de situações que ele pode fazer. Então é muito fácil. A parte de treinamento, a parte de qualificação, capacitação dos motoristas, você pode trazer isso para o ambiente security também. Hoje, qual é o grande problema das gerenciadoras de risco? É macro errada. O motorista não sabe passar macro, ele erra o sequenciamento, fica bloqueado e dá o estresse. Então hoje você consegue levar para esse ambiente também a parte de treinamento e sequenciamento de macro, que é uma coisa básica, né? Infelizmente, o nosso país não tem um padrão de macro, que eu acho... Cada um escolhe o seu. Cada um escolhe o seu. E nós temos 200 gerenciadoras de risco no mercado, mais de 200 gerenciadores de risco no mercado, com 200 padrões de macro diferentes. E você quer que um senhorzinho de 60 anos, no caminhão, no sol, chuva, frio, saiba o sequenciamento dos 250 sequenciamentos de macros de uma das gerenciadoras de risco. É humanamente impossível. Nenhum de nós aqui consegue decorar 3. Né? Então você consegue levar isso para o ambiente de treinamento também. Eu quero só dar uma dica com relação... Desculpa, é que a rinite pegou essa... Eu quero dar uma dica com relação a um item que se chama consumo de diesel. E é um alerta que eu quero dar. Nem sempre a prática de baixo consumo de diesel ele anda junto com o safety.
Você pode dar uma prática para o cara economizar combustível e estar gravando no safety. Muito cuidado com relação a isso, conforme como você treina o seu motorista. Mas por quê? Uma inércia, por exemplo, né? Um caminhão desengrenado na inércia... É que você fala inércia pra você é bengala, né? Não é banguela. Banguela, que eu andei tanto de bengala ultimamente. Tem cara que exagera nisso, né? A mesma coisa é a não utilização de freio motor, né? Então, assim, tem que ter muito feeling aí para saber, para o medicamento não virar veneno, tá? Então, os Master Drive sabem muito disso, os caras sabem, os caras são bons no que fazem, tá? Mas tenham cuidado com relação a isso. Nem sempre a prática para diminuir o consumo de caminhão anda junto com o safety. Então, aí é a falta de, muitas vezes é falta de conhecimento. Sempre. Exatamente. Aí que entra o papel da Axo, Cargo Online, levar esse conhecimento lá na ponta pro pessoal. E até a frequência com que você entrega o dado tem que ter muito cuidado, sabe? A gente às vezes vai conversar com... Não, eu quero que excedeu a velocidade e já pite lá o celular. Eu falei, cara, não é assim que funciona. Porque aí você vai viciar ele. A gente gosta de gamificar, mas a gente gosta de segurança também, né? Uma coisa não pode conflitar com a outra. Daqui a pouco o motorista está tão antenado ali na performance dele de diesel que ele tá deixando de dirigir de forma segura, né? Pensei em economia, mas... então tem que saber dosar. Eu tenho uma história com relação a isso muito legal. Eu trabalhei numa empresa muito focado na parte de telemetria e safety. Tá? Isso há 8 anos atrás. E nós estávamos implantando um projeto no embarcador. E se eu vou fazer uma viagem junto com o motorista para ver como que o motorista vai lidar com tudo isso de tecnologia na cabine. Foi o analista, o motorista, descer uma Anchieta até Cubatão. Cara, eu cheguei lá enlouquecido, negão. Voltei para a empresa, meu diretor, e aí como é que foi? Foi uma desgraça. Nós vamos tomar uns 50 caminhões desses por dia. Por quê? Porque o cara, a única coisa que ele não presta atenção é na estrada. Porque é isso apitando aqui, isso apitando ali, é teclado apitando, é não sei o quê. Celular. E a luzinha, não sei, cara, vocês estão loucos? Tira o foco do motorista. Tira o foco do motorista. Entendeu? Então, e é uma viagem curta de 100 km. Tá entendendo? Então, às vezes, tem que haver muito cuidado da dose. A dosimetria da tecnologia, ela não pode virar veneno. É um alerta que a gente tem que dar. Não adianta botar ADAS, DSM, teclado e sirene e rotograma falado. Cara, o cara alopra. Você com a tua mulher falando só ela no teu lado, ela já te alopra. Agora você imagina 10 coisas apitando numa cabine, velho. Eu já ando com o Waze e a minha mulher falando pra mim, olha ali, entra aqui, já surta, né, velho? Fica confuso, quem ouça? O Waze ou ela? Olha o buraco, esse aqui eu pego no pé dele, que esse aqui mira os buracos na rua. Então assim, ganha ponto. Ganha ponto. Não, é Pokémon, eu falo pra ele que ele caça Pokémon, ele vai ler, ele caça Pokémon. Então assim, tem que ter muito cuidado com o uso da tecnologia, gente, muito cuidado. E acho que outro ponto importante, né, eu vi que o sistema está muito focado em treinamento para motorista, etc. Mas existe um ponto muito crucial, que eu digo que assim, se a gente não tiver atenção, eu falo por experiência própria, onde dentro de uma operação, claro, existia problemas sim com o motorista, porque eu analisei todos os eventos de tombamento, existia sim problema com o motorista, mas existia um agravante que ninguém tinha se atentado, no carregamento de carga a granel. Mau condicionamento. Mau condicionamento, amarrando com corda, faltava algumas políticas. Então, assim, eu fui entendendo e consegui chegar, cara, sim, tem um motorista, criamos uma sala para treinar o motorista com as boas condutas, mas focamos também na parte de amarração. Porque, por muitas das vezes, não era o motorista problemático. A carga mal condicionada, ela virava a carreteira Sider, né? Sim. E era Sider. E o app, eu vou falar assim de vocês, ele consegue entrar nessa seara também de carregamento? No checklist de carregamento, sim. Eu quero mandar um abraço pro meu grande amigo, irmão e parceiro, o Marcão da W4. Ele tem lá o hexágono do safety. Sensacional aquela metodologia que ele fez, porque ele consegue pegar os pontos que são mais agressivos na operação.
não é só o motorista, não é Sim. só a estrada. Tem a amarração de carga, tem como o caminhão foi carregado. Então é muito legal. Parabéns, Marcão, e um abração. E hoje, você pega... Tem muita situação de tombamento no agronegócio por mau carregamento. Aí tu pega uma viagem... Pô, mas como é que o cara tombou numa viagem de 30 km, cara? Entendeu? E a gente pegar o maior percentual de tombamento de caminhão hoje não é em rodovia, é alça de acesso. Ou seja, está dizendo ali que a estrada é 40 km por hora, o motorista acha que ele vai fazer aquela alça de acesso a 40 km por hora. Não, ele tem que baixar para 10, 5 km por hora. Né? Então, esse tipo de treinamento e conscientização tem que ser dado. Você falou treinamento, alça de acesso, velocidade, eu me vejo na memória aqui, né? Eu acho que eu não sei se vocês já tiveram essa experiência na vida, acredito que sim, mas com o projeto para os motoristas que carregam líquido, transportam líquido. Esse acho que é uma dor de cabeça maior, né? Acho que o cuidado tem que ser maior, né? Carga mais perigosa que tem, né? Carga mais perigosa. Trazendo um pouco mais esse âmbito da capacitação do treinamento, né? A plataforma ela é um streaming, mas ela tem conteúdo que a gente deixa lá de prateleira. Então, por exemplo, falando de tombamento, a gente vai explicar o que é força G, né? A carreta ela ergueu um pouquinho, 10 centímetros, ela tomba, não é igual o carro que dá sinais, que derrapa, tudo isso a gente tem lá. Mas hoje o celular você pega, faz o Master Drive, se ele for desenrolado, ele faz um vídeo com uma informação muito útil e posta na plataforma, coloca questões já imediatamente atreladas daquilo, e aquilo já vai certificar o motorista e já vira uma biblioteca digital, seja com procedimento técnico, seja para reciclagem. Então você cria uma dinâmica que hoje em dia ela já existe até, mas é assim, bota no WhatsApp e daí se perde, vai empilhando, você não consegue criar uma estrutura que o conhecimento que o motorista tem que ter para a tua operação, e aí se é químico, se é frigorífico, se é cegonha, muda tudo. E o grande erro é achar que o motorista que está com a categoria de acordo com aquele implemento, ele está apto a ingressar naquela operação, ele não está. Não. E quanto mais solta motorista, mais isso acontece a toque de caixa e bota para rodar porque tem que entregar. Então é uma forma de você injetar o mínimo de conhecimento de segurança ou qualquer outra coisa, seja no agregado, tua pergunta, né? Seja no frota, tá? Sim. Mas essa customização, né? Você quer ver? Eu gosto de falar da gamificação, não tem jeito, cai nela, né? Tem muito cliente nosso que faz o quê? Manda um vídeo de uma boa prática que você ganha ponto. Cara, você não precisa fazer mais nada. O motorista, ele sabe de tudo isso. Ele sabe quais são os perrengues. Sensação de pertencimento, velho. Cara, eu gravei o vídeo pra dizer pros caras como eles têm que fazer. Tá entendendo, velho? O próprio motorista, né? É um ambiente, é um ecossistema ali de cultura, né? Existe uma preocupação muito grande hoje quando a gente fala de monetização. Uhum. Né? Então, para eu poder ganhar mais, às vezes ganhar esse valor no final, eu posso ser leal, eu posso ser desleal. Enfim, igual aquele cara que está correndo, pô, tem que ganhar medalha. Opa, tem uma trilha aqui, vou entrar na trilha, já vou sair na frente. Quais os cuidados que vocês fazem para que não haja essa falta, essa competitividade seja desleal, né? Quais são os controles, os cuidados que você tem? Não tem como ser desleal, não porque tem entendimento, não? O que eu levo sempre, que eu falo sempre para os clientes, é o seguinte. Quando se fala em gamificação, uma gamificação mal feita, mal estruturada, não transparente, ela tende a ser, o efeito dela ser contrário, tá? Quando você tem uma gamificação que o motorista taca ali, ele chega lá no D+1, deu o fim de viagem dele, agora à noite eu vou olhar, vou ver como é que foi a minha direção ontem, perdi 10 pontos por causa de um pico de velocidade, né? Então ele já sabe, né, que ele perdeu ali X reais por causa do pico de velocidade. Isso é transparência, isso é uma gamificação transparente. Vou te perguntar isso agora. Exatamente. O que eu não concordo numa gamificação? É você chegar no dia 30, fechar a folha e dizer pro cara assim, então você perdeu 100 reais esse mês. Não, mas por que eu perdi 100 reais? Não, porque tu passou 3 vezes, tu passou o pico de velocidade 3 vezes, cara. Mas aí já foi, o cara nem conseguiu recuperar isso, né? Um cliente nosso falou uma coisa muito legal, disse, ó, o que eu falo pro motorista? O montinho de grana tá lá, ó. Ele que tem que ir lá e pegar. Os critérios foram... Os critérios, né? Outro detalhe, na gamificação, é só o motorista baixar ali, tem as regras do jogo.
né? É transparente o negócio. Quando chegar no dia 29, o cara já sabe o que ele vai receber de bonificação. Porque a gamificação tá ali na mão dele. O RH só vai baixar aquele valor e vai botar na folha dele. Entendeu? É isso aí. Eu acho que as dicas são assim, o quanto antes você entregar a informação, melhor. Então tem um esforço operacional, porque uma coisa é você integrar com uma tecnologia embarcada, você vai ter informação todo dia. Mas multa, varia de carga, essas coisas, você precisa ter alguém que está tratando o dado e imputando. Botar um extrato no final do mês para o motorista ver, realmente é isso, né? E ainda deixar que o RH explique o porquê que ele não vai funcionar. Você está dando um tiro no pé. Isso nem é gamificação. Não. Né? Um outro ponto que é legal, só para concluir, tem duas formas, né? O ranking e o motorista competir com ele mesmo, tá? Ou as duas coisas juntas. Você pode estruturar das duas formas. Quando você ainda está se adaptando, vai no ranking, você vai investir menos e vai aprender a conduzir, a estruturar aquilo do jeito certo. Depois faz o motorista competir com ele mesmo, porque daí só depende dele, é a história do montinho. Mas uma coisa legal, isso no mundo da gamificação foi uma das que eu mais demorei para entender. E foi uma gerente de RH que me falou. A cada 3, 4 meses eu vi que ela mudava o game. Eu falava, nossa, eles não acertam, né? Todo mês eles mudam e tal. Não, tem que mudar E aí o que ela me falou? Não, eu mudo porque daí o motorista sabe que tem uma regra nova. Entendeu? Então não tem que ter medo. Comodismo. Começa. E zona aí, de conforto. eu acho que o maior... Aí falar aqui pro pessoal, a maior dica que eu tenho para dar é assim... o mercado ele tem uma obsessão pelo dado. O ponto principal é criar um ambiente que vai tratar esse dado junto ao motorista. Começa com o que tem. Aí depois você investe no que tem que investir para deixar um dado com uma acurácia melhor, com mais robustez do programa. Mas se hoje o que você tem é pico de velocidade, se hoje o que você tem é multa, se hoje o que você tem... Cara, é treinamento em PowerPoint, você não tem nem vídeo. Cria um ambiente. Cria... Né? Comece, né? Começa. E aí depois você vai amadurecendo. Porque esse processo de modificação, até isso é saudável, até isso é legal. Né? Entendi. E quais são os indicadores que vocês entendem que mais impactam na formação do vigilante? Aí depende muito do teu objetivo. Tá? Isso é importante, que eu queria chegar nesse tópico. Beleza. Qual o objetivo de cada empresa? Exatamente. Inclusive, na nossa plataforma, por exemplo, você pode ter mais de uma gamificação rodando em paralelo. Então, eu tenho cliente que tem 4 gamificações. Vou detalhar esse caso que me veio à mente agora. Uma, direção econômica. Direção econômica, dificilmente você vai sair de plugar numa tecnologia embarcada que vai falar desses itens que eu já comentei aqui. Inércia, marcha lenta. É aí que reduz. Ou você pode só mostrar a média dia que ele consumiu de diesel, até pode, tá? Mas quando a gente olha para a média, você acaba sofrendo, talvez você possa estar sendo injusto porque a média ela tem variáveis como o peso do veículo, condições climáticas, né, condições de topografia. Então, mesmo a mesma marca e modelo, às vezes dependendo das condições que aquele cavalo está sendo usado, vai influenciar na média. Então, quando você olha para esses outros itens, se o teu objetivo é direção econômica, você vai partir para isso. Se o teu objetivo é direção segura, eu tenho cliente que tem mais de 20 itens envolvidos no processo. Velocidade, força G, falando de telemetria. Mas aí você começa a colocar multa, avaria de carga. São dados que estão aonde? Daí você vai falar, mas Maurício, como é que você vai trazer esse dado para a plataforma? O mercado ainda vive em cima de planilha de Excel em boa parte dos seus indicadores. E aí você vai fazer upload desses dados lá, tá? Aí eu quero aumentar meu nível de serviço. Falamos um pouco sobre isso, mas também é muito importante no processo. Motorista que recusa carga, motorista que ele toma advertência do cliente, que ele é bloqueado em cliente. Falando de segurança ainda, estou esquecendo de outro fator que agora está crescendo cada vez mais, mas as câmeras, né? Uso de celular, uso de cinto, tudo isso as câmeras pegam, né? E também pode ser gamificado. Ou você quer reduzir turnover, você cria um projeto semestral, anual, que o motorista sabe que se ele ficar aquele tempo na empresa, ele vai ter uma poupancinha ali, um 13º, um 14º, um 15º salário. Aí no final ele vai lá e... Então, o dado bom é o dado que você tem. E o teu objetivo é de trás para frente a construção. O que eu quero fazer? Daí, em cima disso, e quanto eu quero investir? Em cima disso, você vem criando a gamificação ideal para o teu objetivo. Né? Vocês acham que
a política de prevenção de acidente dentro seja do transportador, operador logístico, embarcador, ainda está muito distante de um mundo real? Ou, Leandro, realmente está, mas está se caminhando para isso? As pessoas, as empresas estão identificando que é necessário fazer esse movimento? Vamos lá. Ah, tem, mas está muito longe do ideal. Tá? Está começando, está nascendo isso. Eu comecei a trabalhar com telemetria há 27 anos atrás. Você fundou, então. Você foi né? 27 anos atrás. Muito focado. Telemetria entrou no Brasil focado em ônibus urbano. Né? Esse era o foco lá em 98, 99, tá? Ônibus urbano. Não é nem nascido nessa... Não, também não vamos exagerar, né? Então, o que acontece? É louco isso, né? Nós estamos falando em 2025 de 1,8 bilhões de prejuízo na primeira hora. 1,8 bilhão de prejuízo indenizado por seguradoras vão indenizar em 2025. Tá? É muita grana. O Observatório Nacional de Segurança Viária, nos últimos anos, somente o ano da pandemia é que regrediu esse número de acidentes. Pela pandemia. Uhum. Diminuiu o fluxo de veículos, veículo de transporte, enfim. De lá para cá, a coisa só vem alavancando. Tá? Não houve sequer uma estabilidade. Não. Isso se dá por alguns motivos. Como eu enxergo isso, tá? Primeiro vem da nossa estrutura viária, né? As nossas rodovias são da década de 60, 70, né? Topografia zero, né, velho? Tem curva que eu acho que é até negativa. Em vez de ter a força G para dentro, ela joga para fora, né, velho? A capacidade motora dos veículos aumentou muito, né? Então, hoje nós temos veículos de 300 cavalos, 400 cavalos andando na rua. A falta de perícia do motorista, né? A própria falta de conhecimento técnico da direção, né? Eu sou a favor que o cara que tirar a permissão de carta, ele tem que dirigir um carro 1.0 durante uns 2 anos. Depois de 2 anos, ele vai para um 1 ponto alguma coisa. Não pode você dar um carro de 300 cavalos para um moleque de 18 anos dirigir. A chance de dar problema é grave, é grande, né? Então, eu acho que está havendo uma construção. Trazendo isso para o transporte rodoviário de carga, nós vamos entrar aí. Desculpa. Com a falta de motorista, né? O ruim passou a ser o bom necessário. E aí essa régua dá lá embaixo, né? E não tem como brigar contra isso. O que a gente tem que fazer é pegar esse cara e qualificar ele, né? Existe um número que hoje no Brasil já tem um déficit de em torno de 50 mil motoristas. E nos próximos anos isso vai pular para 150 mil motoristas. Vai ter aí um apagão do transporte rodoviário de carga em motorista. Eu duvido, não existe hoje transportador que não tenha caminhão parado no pátio por falta de motorista. Não existe. Quanto maior a frota, maior o problema, né? Por isso que a diminuição do turnover é muito importante. Porque você retém o motorista, você consegue qualificar ele, dá tempo para ele se qualificar, retém ele na operação, né? E é esse um dos requisitos básicos da operação. Eu queria falar um número para você, para ti, só para mim. Não, Hoje a Carga Online chegou a 60 mil motoristas conectados, né? São 60 mil motoristas hoje que estão andando com um programa de treinamento e capacitação e com sensação de pertencimento à operação. Você fala o selo Vida. Não, a Carga Online hoje. Carga Online hoje são 60 mil motoristas conectados, tá? Então, a chance de turnover nesses 60 mil é pequena.
por causa da sensação de pertencimento e a monetização dele. Entendi. Eu só ia fazer um comentário adicional em cima dessa pergunta. A carga online hoje, ela está nichada no médio grande transportador. E a gente chega no pequeno transportador via embarcador, tá? Mas a gente sabe que o pequeno transportador, ele representa 70% do mercado, talvez. Por isso que esse movimento do Selo Vida, o embarcador ele está se movimentando já, mas eu particularmente acredito que é hora, até por conta dos números de prejuízo, né, do mercado securitário, começar a escrever no safety o que foi feito no security há 20 e poucos anos atrás. Não tem a menor dúvida disso. Né? Precisa disso, porque isso, de novo, vai ajudar não só na redução de acidente, que é bom para o bolso deles, né? Mas porque a gente já falou isso algumas vezes aqui. Safety é sobre gestão de pessoas, é sobre valorizar o motorista. Então uma coisa conecta na outra. Se a gente está precisando valorizar o motorista, toda a tecnologia embarcada, todo enxoval, né, desde pronta resposta, gerenciamento de risco, teve esse apoio, né, teve essa força motriz. E eu acho que agora é hora da gente colocar em prática o que a gente aprendeu para evitar o roubo no acidente, né? porque isso vai ajudar, inclusive, nesse apagão de falta de motorista. Tem que ter lá, sim, os seus programas. A gente fala aqui que é o PGA, Plano de Gestão de Acidente. Tem todo todo um programa em cima disso daí, porque muitos podem olhar com simplicidade. Sim. Mas, na verdade, ele é muito mais profundo do que se imagina, né, cara? E muito mais difícil de operacionalizar, porque aqui é entrar no coração do motorista. E assim, você tá pegando pessoas, cada um com entendimento, culturas diferentes, né? Então, às vezes, o cara já passou por algum processo de treinamento que não foi tão absorvido por ele já entende que tudo aquilo é balela, ele sabe dirigir, eu nunca sofri um acidente, é que eu quero passar por isso. Então, assim, mexer com o ser humano, a parte cultural, acho que é o mais difícil de todos. Mas depois que o cara entende a importância, porque a gente trabalha na prevenção, né? Porque ele nunca tombou, nunca sofreu um acidente, que ele está livre disso. Sim. Afinal, quem está na chuva é para se molhar, né? E acidente é acidente. Né? Não pode ser dele, pode ser de outro, né? Exatamente. E eu faço uma comparação do security para o safety, né? O problema do security é um problema externo. Então você vai lá, você vai botar rastreador, você vai botar escolta, você vai botar isca, você vai fazer o que tem que ser feito, vai definir qual é a rota, horário de saída, horário de chegada, onde deve pernoitar, onde não deve pernoitar, vai montar ali o PGR do security. Só que o principal ponto que você tem que ter atenção é externo, não é interno, e não depende de você, que é o ladrão. O ladrão chega e diz assim, eu vou levar aquele caminhão, com tudo isso que ele tem em cima, eu vou levar e vai levar. Não tem. Ele vai dar um jeito de montar uma operação e vai levar. Por mais que você mitigue esse risco, né? O safety é um problema interno. Então é um problema que ele está na sua mão. A prevenção de acidente está na mão da operação, está na mão do motorista, está na mão do dono da transportadora, está na mão do gerente de frota, está na mão do master drive, está na mão do motorista da empilhadeira, está na mão da operação. Todo mundo tem que se conscientizar. Não é um fator externo. Óbvio que existe um fator externo, o cara tá lá na mão dele, vem um puto engaveta atrás, não tem o que fazer, né? Tá ali, faz parte, né? Mas você evitando, se aquele tivesse batido atrás, tivesse feito o mesmo programa do que sofreu a pancada na frente, não teria acontecido. Opa! Não teria acontecido, desculpa. Não teria acontecido. Direção preventiva. Não pode cortar isso aí, tá? Então, por isso que eu gosto de coisa livre. Então, é isso. São problemas, é um problema interno. Então, a gente se consegue trabalhar ele na essência dele, para evitar acidente. E uma coisa que eu vejo, já vivenciei, né, muito, às vezes o motorista, ele olhava o carregamento, falava assim, ó, essa carga não está em condições. Ninguém dava ouvido pro motorista. Sim. Ninguém dava ouvido. Cara, o cara é experiente, o cara tá nesse negócio há um tempo. Ouve o cara, pelo amor de Deus. Dito e feito.
Dava problema. Por mais que o cara... Aí você pegava, o cara estava numa velocidade correta da via, ele não se excedeu, cumpriu os horários direitinho, fez um bom pernoite. Mesmo assim a carga tombou, porque ninguém foi lá ouvir o cara. Meu, eu duvido alguém fazer um comandante de avião decolar um avião se ele disser assim, a carga não está balanceada no container da aeronave. Não levanta o avião. Tem um grande amigo meu que é engenheiro aeronáutico, uns dias atrás disse para mim, cara, nós temos que levar a teoria da segurança aeroviária pro rodoviária. Né? Porque se o piloto chega e diz assim, eu não vou decolar essa aeronave porque não está balanceada a carga. Não decola o avião. Aí o motorista, que é o cara que vai dirigir aquele caminhão por 3 mil quilômetros, com 30 mil quilos em cima, diz assim, o caminhão não está bem carregado. Os caras não dão bola para aquele profissional. Olha, é ele que vai carregar. Então ele tem que ter a autoridade de chegar, eu não vou. A gente sabe que isso é complicado, né? Mas as pessoas têm que ter a humildade de entender que quem está falando aquilo ali é um profissional. Experiência. O cara sabe, o cara tá vendo, não, a carga tá carregada, vai tombar pro lado essa carga. Quantas vezes a gente já viu carga na estrada que falta 5 minutos para tombar, né? Então tem que escutar o profissional, Sim. Né? Tem que escutar. Da mesma forma que a gente também gosta de ser ouvido, por termos experiência dentro da nossa função, o motorista também quer ser ouvido dentro da atividade dele. E vocês entendem que o projeto, vamos dizer assim, carga online, ele vai ser no futuro um padrão nacional para o mercado securitário? Eu acho que sim, porque a securitização do safety, ela vai ter que existir, né? O safety não é só acidente. Safety é risco reputacional, é a mercadoria do teu cliente que não chegou, é a mercadoria do teu cliente que não vai estar na gôndola, entendeu? É muito maior que isso, né? É um dano ambiental, são vidas, né? Então, o primeiro passo da mudança dessa cultura foi o controle de jornada do motorista. Esse foi o primeiro passo no Brasil, né? Nós temos alguns dispositivos aí que estão começando a ser obrigatórios de fábrica a partir de 2025, como os EBS nas carretas, né? O antitombamento para carreta. Hoje toda carreta fabricada no Brasil acima de 2025, a partir de 2025, esse item é obrigatório. Isso na Europa já existe há 15 anos. Estou muito atrasado, né, cara? Então, assim, algumas medidas já estão sendo tomadas. Mas, sem dúvida alguma, o mercado segurador, eu acho que ele já enxergou, ele já entendeu, e que vai precisar de ter aí um PGR do safety, como o Maurício falou. Não tenha dúvida disso, e o mercado vai ter que se preparar para isso. Pode falar. Não, só complementando, e é compreensível, até porque a carga online está indo para o 5º ano, né? Ou seja, mas foram 20, talvez 10 mais intensos, os últimos 10 mais intensos antes da fundação, refletindo sobre, mas como funciona? O que realmente vai fazer com que você reduza acidente? Vamos focar aqui, né, no acidente. Então, hoje a gente tem muita segurança para falar, isso funciona. E não tem uma receita de bolo sem entrar na operação e entender as características, né, do conteúdo que tem que estar lá, dos KPIs que tem que estar lá, né? Então, onde a gente consegue escalar sim o processo, né, mas tem que respeitar, porque não dá para colocar todas as operações dentro da mesma régua, fazer algumas iniciativas que a gente teve com embarcadores que não funcionou, né? Vamos fazer um conteúdo de prateleira e botar em todas as transportadoras e isso vai reduzir. Cara, reduz, mas reduz pouco. Aí quando você vai para dentro do transportador, começa a entender as particularidades, começa a entender quais são os KPIs que tem que conectar, aí o negócio começa a surtir resultado. Vocês estão muito de linha com o modelo de negócio da JC. Toda operação para a gente é um projeto. É isso aí. Certo? Então, assim, não existe a receita de bolo. Eu tiro de uma, implemento na outra. Não, a gente vai lá, entende, mapeia. Porque eu posso, por muitas das vezes, eu vou te dar vamos supor se fosse de prateleira. Eu posso te dar uma dose muito maior do que você precisa.
e às vezes o teu processo, a tua necessidade é uma coisa muito mais simples. Exemplo, é uma correção de processo, é um treinamento. Então você começa a entender qual é a dor do cliente para você chegar numa solução adequada para aquela operação. Muito legal isso, ponto que tu falou. E eu quero deixar aqui bem claro. Hoje, para você trabalhar no safety, você precisa auditar a operação primeiramente, né? Então, tem profissionais que vão lá e vão levantar o problema. Em cima de levantar esse problema, de fazer esse relatório, de fazer esse levantamento de como é a operação, onde pode estar causando a maior dor, isso é muito importante. Então, hoje, se trabalha desde da parte dessa análise até a parte de implantação. Isso é importante. Tá? Entendi. Não adianta ter tecnologia, não adianta ter pessoas sem ter processo. Isso é um processo que tem que ser implantado. Isso é muito importante. Tá? E assim, estamos chegando no final, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Como é que vocês enxergam o futuro do motorista com toda essa quantidade de tecnologia que cada vez está chegando mais para ele? Dá exemplo, não só de telemetria, mas carro que hoje é carro automático, fala sozinho, é rotograma falado, tem uma série de coisas que cada vez mais o mundo vai ficando tecnológico, não temos como fugir disso. E como é que vocês enxergam o motorista lá na frente com essa quantidade de tecnologia que está embarcada no veículo? Pode falar. A gente precisa... É a lei da oferta e da demanda, né? O motorista inevitavelmente vai ser um profissional melhor remunerado nos próximos anos. Você acha que vai ou não vai? Vai. Ah, tá. Vai Com a ser. falta, né? Vai ser inevitável. Igual pedreiro né? hoje, Vai né? ser Não, inevitável. até Ele vai ser melhor remunerado. essa situação que começou, que surgiu a partir da semana passada, que foi a tabela mínima de frete, ali já começa a ter um balizamento ali, tá? É isso aí. O ponto crucial é de onde vai ser esse dinheiro, né? Porque aí de novo, a gente vai para uma esfera maior, inclusive com pimentas no meio do caminho, com uma tabela mínima de frete. Mas é um caminho inevitável. E eu acho que a Cargo Online, daí, olhando para isso especificamente, é tudo que a gente falou até aqui. A gente precisa ser mais eficiente para dividir essa eficiência, esse bolo com o motorista, para valorizar ele, para conseguir atrair o jovem, inclusive, porque quando você digitaliza os processos, quando fica mais claro, porque a pior coisa é você ficar lá semanas fora de casa, operando muitas vezes às cegas, né? Esses dias eu vi um negócio interessante, o cara que tem mais tempo, mais entre aspas aqui, né? Para pensar em coisas que não estão bem esclarecidas é o motorista, porque ele fica muito tempo sozinho. Ele fica semanas, dias esperando carregar, descarregar, às vezes dirigindo sozinho. Então ele tem muito tempo, para estudar o que ele vai fazer. Para estudar. Então essa transparência, né, somada a modelos de remuneração, que sim, inevitavelmente vai aumentar, é isso que eu imagino, é o que vai, inclusive, conseguir atrair o jovem e revigorar a profissão. E acho que outras metodologias que estão nascendo também, né, outras empresas que vêm trazendo possibilidades do motorista ter uma jornada de trabalho mais flexível. Eu acho que tudo isso está culminando até para que o jovem, né, porque a geração mudou, a gente está falando aqui muito de como tratar talvez o motorista atual, mas o jovem vem com outras perspectivas, outros anseios, né? Então, uma coisa eu tenho certeza, a gente precisa valorizar mais o profissional e entender que ele não é mais o último da fila, agora ele é o primeiro. E tudo que a gente faz na Cargo Online, tem outros movimentos, outras empresas, e claro, o próprio transportador está se preparando para isso, vai no aspecto de valorização, né? E eu acho que o caminhoneiro é um profissional que no futuro vai ser melhor remunerado, melhor treinado e mais ouvido. Eu acredito muito nisso. A gente pode fazer todo o movimento, tanto para o GR, no Security, como no Safety. Com certeza. Todo o movimento. Mas aquele cara ali que está na direção, ele consegue jogar tudo fora. Então cuidem dele, porque ele é o cara que vai... Na minha visão, o transporte rodoviário de carga, ele foi até agora. E ele vai... Não é que ele vai ser. Ele vai ter que ser outro a partir de agora. É isso aí. Não existe plano B. Beleza?
os 20, 30 anos da desvalorização do motorista vão ter que ser apagados. E a partir de hoje vai ter que ter uma outra forma de enxergar esse profissional e como você vai valorizar ele. Eu sou da velha guarda do GR, né? Motorista não tem banheiro decente em posto de gasolina. Então, assim, começa pela infraestrutura do país, né? Então, nós estamos vendo o motorista sendo espancado em posto de gasolina porque não quis abastecer o caminhão na noite, ele abastecer no outro dia de manhã e o cara já estava bloqueado para pernoite, né? Pô, eu vi isso também. Né? Então, ridículo, então, assim... Cliente nosso. Cliente nosso. O que acontece? O mercado vai ter que mudar a visão desse motorista. Porque quem são os motoristas de hoje? Os motoristas de hoje são filhos e netos de motoristas de caminhão. Eu venho do estado, meu estado natal, foi o berço do transporte rodoviário no país. Então, você pegava lá aquele motorista da antiga lá de Caxias do Sul, da região da Serra, que é onde surgiu o transporte rodoviário no Brasil, ele levava o filho dele na boleia. O filho dele de 10 anos andava assim lá do pai, ó, louco pra pegar aquele volante. Não era um caminhão igual o de hoje, não. E quando dava 18 anos e um dia, ele já tava fazendo teste pra tirar a carta já pra dirigir. O sonho dele era ir pra estrada. Hoje o sonho dele é não deixar o filho dele ir pra estrada. Porque ele não quer que o filho dele passe por tudo que ele passou durante os últimos 20, 30 anos. Então não tem saída para o transporte rodoviário de carga. Ou muda, ou vai colapsar. Ele vai colapsar. Mas ele vai ter aí tem ainda aí um tempinho que a gente talvez consiga salvar alguma coisa. Mas ou muda. Não tem outra. Não existe outra saída. Só para complementar essa última pergunta, tem um dado, para nós que somos do segmento, isso é muito claro, mas às vezes alguém que tá nos ouvindo não tem conhecimento, né? Isso não é um problema do transporte, isso é um problema do Brasil. O Brasil caiu numa pegadinha, né? Porque quando a gente compara com a União Europeia, 30% depende do transporte rodoviário de carga. Os Estados Unidos chega a bater 50%, aqui é quase 70%. E o Brasil é muito grande, né? Então a gente tem um problema de infraestrutura. Sim, sem dúvida. Esse colapso não é um colapso no segmento. A gente já viu o que aconteceu na última greve dos caminhoneiros. O Brasil vai parar. E vai parar pela logística, né? Então, não tem plano B. Tem que valorizar o profissional das estradas. Pensando numa metodologia que tem funcionado, que está conseguindo estruturar isso de uma maneira... mais robusta, é o que a gente se propôs a fazer da vida aí nos últimos anos. Logisticamente falando, eu acho que a partir de agora, o que eu enxergo, tá? Como eu enxergo? Logisticamente falando, eu acho que vão existir rotas mais curtas. Até mesmo para você dar condição para aquele motorista não ficar tanto tempo fora de casa, por exemplo. Até mesmo para cumprir regras de legislação. Então, isso vai haver uma mudança nos hubs logísticos aí, num curto espaço de tempo. Porque não tem como ser diferente. Não tem. O motorista, ele tem a regra para dirigir, isso vai começar a pesar, né? Então, vai haver uma mudança aí de concepção logística aí nos próximos anos. Você acha que para o futuro o mesmo modelo para motorista de interestadual não acontece? Cada 8 horas troca de motorista de caminhão. Isso pode vir a acontecer? Eu acho que pode. Eu acho que nós podemos... Acho que o transporte rodoviário de carga... Não sei de que forma vai ser feito isso, se é viável financeiramente ou não. Não sei. Como é que você hoje viaja de ônibus? Viagem de ônibus tem ali a troca do motorista, né? E por que não pode acontecer para carga? Só porque é gente que está dentro, não é carga? Eles levam no conceito de ter 2 motores na cabine. Isso na legislação não permite. Né? Nos transportes rodoviários de carga, a legislação não permite. Então... vai haver aí uma mudança muito grande nos próximos anos, aí, sem dúvida alguma. Fechou, pessoal. Arnaud e Maurício, agradeço aí pela presença de vocês, parabenizo pela iniciativa, pelo projeto e que vocês tenham muito sucesso.
Digo aí que você está nessa empreitada uns 5 meses, mais ou menos. Né? 4 meses. 4 meses, a gente já vê aí o barulho que você está fazendo no mercado. Eu sou bom de barulho. Sou bom de barulho. Tá certo. A gente observa isso daí. Então, assim, nós aqui da JC torcemos pro teu projeto junto com o Maurício aí. Legal. Caminhar. Vamos Tá bom? junto. Muito obrigado. Um abraço. Vocês querem muito deixar obrigado. uma mensagem aí pro pessoal que está nos assistindo? Eu acho que, assim, querem... nós fazemos a maior questão de mostrar o que é o projeto para o mercado. É uma concepção nova de entendimento da parte de safety, da prevenção de acidente. A ferramenta é uma ferramenta muito robusta, né? Ela veio realmente para quebrar aí muitos paradigmas. Ela é totalmente disruptiva, muito fácil. Eu costumo dizer assim, ela é funcionalmente muito fácil e ela tem uma assertividade e uma potência para melhorar as operações de uma maneira absurda. Assim. E não tão caro como você pensa e não tão barato como eu gostaria de cobrar. É isso. Mas o legal é que vocês estão no mesmo projeto, no mesmo processo que a JC. Legal. A gente entrega qualidade. Exatamente. E vocês também entregam qualidade. Show de bola. Eu costumo dizer que a JC é a boutique do GR. Pessoal, obrigado. Não esqueçam de deixar o like e até a próxima.